Queridos irmãos, que bom estarmos juntos novamente para esse tempo de reflexão e devocional. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que o Senhor possa guardar a sua vida e toda a sua casa. Alguém já disse que crises são oportunidades para aprendizado. Eu quero compartilhar com você 5 lições que eu tenho aprendido nesse momento de crise, nesse momento difícil pelo qual estamos passando. Em primeiro lugar, eu aprendi que a nossa vida é muito frágil, nós somos muito fracos, somos muito vulneráveis. E a própria Bíblia diz isso lá em Tiago, capítulo 4, versículos 14 e 15, que é a vossa vida. Vocês são como um vapor, como uma neblina que aparece e logo se dissipa. Nós somos muito fracos, somos muito vulneráveis, somos pequenos, somos completamente dependentes de Deus. Nossos planos são pequenos, são frágeis, são fracos. Nós não sabemos o futuro, nós estamos muitas vezes inseguros, nós somos completamente dependentes de Deus, somos imperfeitos, somos limitados. A própria Bíblia diz que o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Nós somos completamente vulneráveis, ficamos abatidos, somos completamente fracos, somos como vasos de barro, né, que quebra com muita facilidade. Em segundo lugar, eu aprendi que o cristão também sofre, passa por sofrimentos, por tribulações e por dificuldades. Deus não prometeu nos livrar das tribulações, mas prometeu nos livrar nas tribulações. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, diz a Bíblia. Isaías 43 diz, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Então Deus não nos livra das tribulações, dos problemas da vida, mas Ele nos livra das situações, em meio a essas situações que nós passamos. Como a própria Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Né? E em terceiro lugar, eu aprendi que nós precisamos colocar a nossa fé em prática. Colocar a nossa fé em prática. Sermos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Nós sabemos muitos versículos de cor, memorizamos bastante versículos e isso é bom, não é ruim. Nós ouvimos bastante mensagens, pregações, devocionais, isso é ótimo. E nós sabemos muita teologia, conceitos sobre Deus, sobre várias áreas da vida cristã. Só que agora, no momento de crise, é hora de colocarmos isso em prática. Como a própria Bíblia vai dizer, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Jesus diz no Sermão do Monte que aqueles que praticam, ouvem e praticam a palavra são como aquele homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Em quarto lugar, eu aprendi que a comunhão, especialmente a comunhão presencial, faz muita falta e principalmente o culto coletivo, a gente sente muita falta. Estou sentindo muita falta. E eu creio que esse é o sentimento de todos os irmãos também da nossa igreja. O Salmo 84, por exemplo, o salmista diz que anela pelos átrios, pela casa do Senhor. O Salmo 42 diz que o salmista diz que a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. E ele se lembra quando ele ia ao templo em Jerusalém, com o povo de Deus, eles iam cantando, celebrando, eles iam adorando ao Senhor, e ele está ali dizendo, porque estás abatido a minha alma, e ele está, naquele momento de dificuldade, lembrando como ele era alegre quando ia junto com o povo de Deus celebrar no templo. No Novo Testamento nós temos uma expressão lá em Atos 2:42 que diz que o povo estava diariamente no templo e nas casas, celebrando, cultuando, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e nas orações. Então, o afastamento me fez amar mais ainda a igreja de Deus e a comunhão do povo de Deus. E, em último lugar, eu aprendi que Deus é soberano. Deus é soberano e que o homem é completamente responsável. O que eu quero dizer com isso? É que essa soberania de Deus, por um lado, nós podemos confiar e descansar no seu poder, na sua graça, na sua provisão,
na sua onipotência, mas por outro lado nós precisamos nos cuidar, fazer a nossa parte. Então, se por um lado Deus é absolutamente soberano, por outro lado o homem é completamente responsável. A própria Bíblia diz que lá em Atos capítulo 12, por exemplo, a igreja estava orando por Pedro e por Tiago. Pedro foi solto e Tiago foi martirizado. Então a soberania de Deus, ela não anula a responsabilidade humana e muitas vezes até a maldade humana. Deus é soberano sobre o governo, sobre o rei, diz a Bíblia no Provérbios 21, versículo 1, que Deus inclina o coração do rei para onde ele quer. Mas isso não significa que Deus é responsável pelas atitudes erradas do rei, que o rei toma. É óbvio que não. Mas o rei está completamente nas mãos de Deus. Deus é soberano sobre todos os reinos, sobre todos os governos, sobre todas as autoridades. Então é isso. A nossa oração é uma expressão da nossa confiança em Deus. Ao mesmo tempo que Deus é soberano, nós precisamos orar e confiar na graça e no poder de Deus. A própria Bíblia diz isso em Filipenses 4:6, não é? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações com súplicas e ações de graças. Então, ao mesmo tempo que Deus é soberano, a Bíblia nos ordena a orar, a confiar em Deus. E exatamente porque cremos na soberania de Deus é que nós oramos e confiamos no seu poder e na sua graça. Portanto, que Deus te abençoe, que Deus possa fazer com que você também, diante dessa crise, dessa dificuldade, traga bastante aprendizado para você também, lições espirituais, e que você continue crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Um grande abraço para você e para sua família. Deus te abençoe.